Olá, concurseiro, olá, concurseira. Esses dias uma seguidora me fez uma pergunta por direct lá no Instagram. Eu queria saber como lidar com o medo de não passar. Sei que pode não dar certo para mim, como pode dar. Mas às vezes bate a angústia e me faço a pergunta: e se eu não passar depois de ter me dedicado tanto? Como eu vou lidar com isso? E eu sei que você, concurseiro, que está assistindo esse vídeo, tenho certeza que você já se fez a mesma pergunta. E se depois de tanto esforço, nada disso tiver valido a pena? E se eu não passar? E se eu colocar tudo que eu tenho, me dedicar de verdade e mesmo assim eu não tiver essa aprovação que eu tanto quero? Então, nesse vídeo, eu queria falar algumas dicas, estratégias, sugestões de como que você pode lidar com esse medo. E para quem é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Simone Lemos, eu sou concursada, eu fui aprovada no cargo de analista de comércio exterior do EMDIC, que é um dos melhores concursos do Executivo Federal. E eu concilio essa profissão com a de psicóloga clínica. Então aqui no canal a gente fala sobre várias dicas de preparo mental, emocional, psicológico para ser aprovada em concurso público. Então se esse assunto te interessa, assista esse e os outros vídeos. Mas falando aqui do tema desse vídeo, esse medo de não passar. E eu sei que o que está acontecendo com você é muito verdadeiro, esse medo é muito legítimo. Mas antes de tudo, eu queria que você soubesse que todo mundo que estuda para concurso sente esse medo. Não tem ninguém que não sinta. Ou se a pessoa está sem medo nenhum, é porque ela não tem noção ainda do que é passar em concurso. Porque a pessoa que está bem informada, ela sabe da dificuldade que é. E ela sabe o risco que é apostar tantas fichas nesse projeto sem a garantia disso dar certo. E o que eu gostei da pergunta dessa seguidora é que ela já começa assim: como lidar com o medo? Então, de alguma maneira, ela já sabe que tem que aprender a lidar com esse medo. Porque a primeira coisa que eu queria falar aqui é que esse medo ele não vai acabar. Ele vai sempre te acompanhar. E realmente, o primeiro passo é você aceitar que ele vai andar junto com você. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas estratégias para lidar com esse medo. O lance aqui é administrar, gerenciar essas emoções e não querer que elas acabem de vez. Então, para tornar esse medo um pouquinho mais gerenciável, eu vou te dar aqui algumas sugestões. E a primeira delas é que você coloque um prazo. Então você começou a estudar para concurso, você está se engajando nesse projeto, coloque-se um prazo. E aí você pode dizer: mas Simone, eu não sei quando vai ser a prova, vai que eu estude e demore muito mais tempo, ou vai que ela venha antes. Então você vai fazer uma estimativa. Escolha um concurso alvo no seu projeto de estudar para concurso e estude para ele. Veja quando foram as últimas provas desse concurso, qual que é a perspectiva de ter um próximo e coloque-se um prazo. Por que é importante esse prazo? Porque quando você coloca um marco temporal, você consegue montar uma estratégia em cima disso. Você consegue colocar metas intermediárias e ao ter esse prazo definido, você sabe que você precisa se dedicar muito naquele período. Então isso aumenta também a tua motivação, porque você sabe que você precisa dar uma energia por um período determinado. Não é aquela coisa de, nossa, vou fazer isso pro resto da vida até passar, e se eu nunca passar, quanto tempo mais eu vou ficar em função disso? E aí, depois desse tempo, ou se o seu concurso vier, dependendo aí do resultado, pode ser que você passe, mas se você não passar, você pode reavaliar a tua estratégia, ou então o concurso ainda não chegou e passou esse tempo, avalie como você tá. Veja o que você já progrediu, o que precisa mudar. E aí você toma um novo fôlego. Eu diria que um prazo razoável para quem está querendo passar num concurso intermediário aí, ou até bom, ou até mais ou menos, eu diria que um prazo bom para você se dar é 2 anos. E tem gente que fala: meu Deus, 2 anos é muita coisa, eu não quero perder esse tempo todo. Mas gente, vamos ser bem sinceros aqui. Quanto tempo você já não perdeu, muitas vezes, com coisas inúteis? Ou até, às vezes, num relacionamento ruim, num trabalho que não te levou a nada, num curso da faculdade que você sequer usou. Então, eu tenho certeza absoluta que você já gastou muito tempo com muita coisa aí. E 2 anos estudando não é gastar tempo, não é desperdiçar tempo, é usar esse tempo para construir algo de realmente significativo para a tua vida. Você não acha que vale a pena se dedicar por esse tempo? A outra dica é você reenquadrar essa noção de não passar. Porque da forma como essa seguidora colocou, parece assim, que ela só vai ter essa chance e que, meu Deus, o que vai acontecer se ela não passar depois de ela se dedicar tanto para isso? Bom, se você não passar numa prova, tem outras. Tem outras possibilidades aí para você ser aprovada. Se você não passou em 1 ano e meio, 2, quem sabe você queira continuar?
Então não pense também como se essa fosse ser a última e única oportunidade da tua vida. Se você realmente está disposto aí a encarar essa jornada, muitas oportunidades de concurso ainda estão por vir. Uma outra estratégia é você praticar o desapego do resultado. E eu sei que todo mundo que está estudando para concurso público quer passar. É óbvio, gente. Mas no caso dessa seguidora, eu ocultei um trechinho da mensagem dela que ela falou um pouquinho da vida pessoal. Eu não vou colocar aqui para não expor essa seguidora, mas ela falou que ela tinha antes um desejo, que ela queria muito aquilo e que não aconteceu no primeiro momento. Mas depois ela desapegou, ela entregou nas mãos de Deus, foram as palavras dela, e logo em seguida isso aconteceu na vida dela. Então olha só, quando ela deu uma desapegada daquele desejo, do que ela realmente queria, aí as coisas aconteceram. Então o que eu tô falando aqui? Claro que você quer passar, mas tente não focar tanto no resultado. Tente focar naquilo que você pode controlar, nas metas intermediárias, na tua disciplina, na tua motivação, no quanto você coloca de foco no seu projeto, no quanto você consegue dizer não, no quanto você consegue se colocar como prioridade, no quanto você consegue aprender, evoluir, se desenvolver nesse projeto todo. Então, existem muitas coisas ao longo dessa trajetória que você pode tirar satisfação, que você pode tirar um benefício disso. E realmente essas são as coisas nas quais você deve focar. E não só no resultado. Então isso já vai te trazer bastante alívio desse medo todo de não passar, porque você já vai estar tendo ganhos ao longo do processo. E nesse mesmo sentido, é muito importante que você estabeleça outras fontes de realização, que você não coloque na aprovação a única forma de que você vai ficar feliz e satisfeita com você. Não, a tua vida tem muito mais sentido, a tua vida tem várias outras coisas boas e você pode sim dar valor a isso ao longo do seu projeto, ao longo dessa trajetória. Então pode ser o aprendizado que você está desenvolvendo, ou então faça atividade física, pratique algum esporte e você vai ver o benefício disso, da evolução nessa atividade física, ou algum hobby, até para você ter uma válvula de escape. E quando você vai vendo o progresso nesse hobby, você também tem uma satisfação. Às vezes também cultivar as boas relações familiares, essa seguidora, né, que tem filhos, então ter o carinho do filho, da filha, enfim, isso é algo que também vai te trazer uma satisfação e vai ver que a aprovação não é a tua única fonte de felicidade. Então isso vai neutralizar um pouquinho a frustração que você acha que vai ter dessa reprovação, caso venha acontecer essa reprovação. Então valorize bastante o que você já tem, para que você não fique no chão caso tenha uma decepção no futuro. Pensar assim já é uma forma de você lidar com esse medo todo por uma eventual frustração. A outra estratégia é você planejar uma alternativa, um plano B. E eu sei que esse assunto aqui é bastante polêmico, porque muita gente fala que quando você estuda para concurso, você precisa queimar os navios. E eu fiz, de certa maneira, essa estratégia de queimar os navios, porém, como vocês vão ver, não foi de todo. Eu senti que eu queimei meus navios na parte de economia. Então, eu era formada em economia antes de passar em concurso, depois que eu passei, que eu fui fazer psicologia. Mas antes disso, eu era formada em economia e eu não gostei do meu curso, eu não quis ir para a área de trainee, não quis ir para banco, não quis ir para multinacional. E eu senti que eu estava, assim, acabando com essas possibilidades. Então, nesse sentido, eu queimei navios. Porém, eu tinha um plano B, sim. Se eu não passasse em concurso público, eu já tinha decidido que eu iria vender mini cookies. Olha só, gente, eu tenho uma receita fantástica de mini cookies e eu vendia na escola, vendi também em época de faculdade e eu vendia super bem, tinha encomendas, vendia para professor, eu era super empreendedora e é uma receita maravilhosa que todo mundo ama. Então, se não desse certo o concurso público, eu já tinha até pensado que eu ia ver nas feirinhas, já tinha conseguido até contato de feiras e eu já estava imaginando como que seria, as diferentes formas de embalagem que eu iria fazer e iria ser uma marca conhecida na cidade inteira. Já tinha até nome, era Mini Cookies S.A. E, enfim, eu gostava também desse plano B. Então, isso ajudava um pouco aquela pressão de, meu Deus do céu, concurso público é a única alternativa, é só assim que eu vou ser feliz. Não, gente, é uma boa fonte, uma boa forma de você
ter estabilidade financeira e resolver muitos dos seus problemas. Mas não é a única forma e também, às vezes, pode nem ser a melhor de todas, né? Então, ter esse plano B ajuda também a você equilibrar um pouco esse medo de não passar. E por fim, e esse aqui é um aspecto bem da psicologia, que eu vou tentar deixar mais palatável aí para você, é que é bom que você entenda que dentro de você existem várias vozes. Então, nós temos diferentes forças dentro da gente, que a gente chama tecnicamente de ambivalências, porque são forças que muitas vezes são contrárias. Então, assim como você tem um lado seu, uma parte sua, que acredita que você pode sim passar, você tem uma outra parte que tem esses pensamentos negativos. E se eu não passar? Vai que não dê certo. E essa voz do pessimismo, ela geralmente é ativada quando você está com medo, quando você está triste. Então, as suas emoções negativas ativam vozes. Então, é muito importante que você reconheça essas vozes. E uma estratégia aqui psicológica é que você se distancie dessa voz. Ou seja, quando essa voz aparecer, e se eu não passar? E se tudo for em vão? Você pare e pense, opa, olha essa voz aí aparecendo. Você pode até dar uma voz para ela. Olha lá a tagarela vindo, olha lá a bad vibe aparecendo. Porque quando você se distancia, você sofre menos com isso. Porque você entende que você não é esse seu pensamento. Esse seu pensamento surge quando você está num estado emocional, digamos aqui no caso de medo. Então, saber identificar que voz aparece em cada estado emocional é muito importante. E aí você tem que dar mais voz ao seu lado adulto, ao seu lado racional, ao seu lado que diz, peraí, vamos neutralizar isso daí, né? E se eu não passar? Se eu não passar, eu tenho outras fontes de felicidade. Se eu não passar, eu tenho minha família. Se eu não passar, eu tenho um plano B. Se eu não passar, eu vou continuar viva. Se eu não passar, eu vou ser criativa e desenvolver outra forma aí para me realizar profissionalmente. Então, a vida continua se eu não passar. E aí, outra estratégia dentro disso é que quando você estiver mais serena, ou sereno, enfim, quem está assistindo aí, você escreva. Cada vez que você pense nesse pensamento, você anote. Eu tenho medo de não passar, tenho medo que tudo seja em vão, tenho medo que eu me esforce e quebre a cara, tenho medo de sentir vergonha. Escreva tudo isso. E aí, quando você estiver mais tranquilo, dê respostas para isso. Porque aí é teu lado racional falando. E é importante até que você escreva, porque quando essa vozinha aqui, tagarela, bad vibe voltar, você lê aquilo e neutraliza. Então, tenha essa consciência de que você não é o seu pensamento bad vibe, o teu pensamento pessimista. Você pode ser outros pensamentos e você pode escolher o que pensar. Então, o objetivo aqui é que você não compre essas ideias, esses pensamentos quando eles aparecerem. Porque o nosso problema não é pensar nisso, os pensamentos vão vir. O nosso problema é comprar isso, se agarrar nisso e não largar. E aí isso começa a se tornar um looping dentro da nossa cabeça. Então, deixa o pensamento vir, neutraliza esse pensamento e deixa passar, tá bom? Isso é treino. No começo é difícil, mas conforme você vai treinando, vai ficando mais fácil. Então é isso, essas são as minhas sugestões e entenda, né, que estudar para concurso público é isso, é sentir esse medo constante, é estar nessa ansiedade, porque é um risco muito grande, mas você só está correndo esse risco, pagando esse preço, bancando todo esse custo emocional, de tempo, de relacionamentos, enfim, porque você acredita que vai receber um benefício disso. E esse benefício, essa estabilidade financeira, esse dinheiro entrando, é muito bom. E você sabe que é bom, porque senão você não estaria pensando em entrar nisso. Então, sustentar a emoção negativa, a emoção ruim e continuar. Eu gosto de dizer assim para os pacientes, e se eu tiver com medo? Vai com medo mesmo. Você tem que ir apesar do medo, porque todo aprovado também sentiu medo, mas eles continuaram apesar do medo. Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, coloque um comentário o que você achou disso tudo que eu falei. Você tem alguma sugestão também do que você usa para lidar com o seu medo? Deixa aqui nos comentários. Então, sucesso na tua trajetória, tô torcendo por você e beijão!